Uma vez, o homem mais poderoso do mundo, conhecido como Marcos Aurélio, tentou viver virtuosamente. Seguindo os princípios estoicos, ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não buscou aproveitar dos muitos prazeres que tinham acesso, como ficar bêbado de vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marcos Aurélio desejava cumprir a tarefa que a fortuna lhe havia dado, que era servir à humanidade. Assim, ele se importava profundamente em cumprir seu propósito, mas para fazer isso, ele precisava se importar menos com coisas que não mereciam ser valorizadas. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é a diferença entre coisas que controlamos e coisas que não controlamos, o qual o Manual de Sêneca explica claramente. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Os estoicos acreditavam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle, e ao fazer isso, permitimos que elas nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Para Marcos Aurélio, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele enfrentasse as muitas responsabilidades e desafios que enfrentava como imperador e se concentrava na tarefa que acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Sêneca, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser afetado por forças externas poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam. E para outros poderia ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Este vídeo é uma interpretação livre da filosofia de Marcos Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas em suas meditações. Como Sêneca já afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação costuma se descontrolar, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto trememos pela ideia de não saber como o futuro será ou como acontecerão as coisas em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida que não aconteceu antes do primeiro dia de nossos anos dourados. Um diagnóstico de um câncer mortal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muito a se preocupar, continuamente. O melhor pode acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial acontecer? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são possíveis, mas será que devemos nos preocupar antecipadamente, assim como fazemos todos os dias? Eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, porque ele não existe fora de nossa mente. Marcos Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que pressiona sobre nós, mas sim o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente, e ironicamente não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando encontramos ele, já está presente. Quando nos importamos demais com os eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, pois a sofremos em nossa imaginação, deixando que eles ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurélio disse sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão. Ele apontou que, se ele conseguia lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Ele dizia para si mesmo para não imaginar tudo o que poderia acontecer de terrível, mas sem lidar com a situação que você está vivendo agora, no presente, o passado.
Marcos Aurélio lembrava a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito, além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marcos Aurélio afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e se foi ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora do presente e que não podem ser acessadas, que são o futuro e o passado. Marcos Aurélio afirmou que o passado não significa nada e é indiferente. No presente, não é que os eventos que aconteceram no passado não influenciem o presente ou que não possamos aprender com os acontecimentos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora do nosso alcance. Então, o passado não está apenas fora de alcance. Nossa lembrança dele também é muito provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos nos importando com eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes, revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi. Tudo que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já foi embora, que nunca mais voltará. Não podemos controlar os eventos passados. Muito provavelmente, também não poderíamos quando ocorreram no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como um infortúnio. Podemos ter tido uma infância difícil, ou experiências de fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, de acordo com Marcos Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que importa é como lidamos com eles. Interessantemente, Marcos Aurélio não descarta o valor do passado completamente. Ele acredita no passado ao observar seu ritmo, como as coisas vêm e vão, repetindo-se para que possamos extrapolar o futuro. O presente. Marcos Aurélio menciona frequentemente que o momento presente é tudo o que temos. É o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos olhar para o abismo infinito do passado e para a escuridão impenetrável do futuro. Marcos Aurélio encorajava a se concentrar no que estava em seu controle, o momento de agora. Mas mesmo quando abandonamos o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar muito com coisas que não merecem preocupação, as coisas que estão acontecendo neste exato momento. Muitas vezes, estamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento. E quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar irritados, tristes ou deprimidos. Mas, de acordo com Marcos Aurélio, ficar emocionalmente perturbado pelo que o presente nos traz é inútil. Marcos Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos forçados a fazer. Ele comparou as pessoas que lutam contra o presente a porcos chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar ou saber o que o futuro tem nos reservado. Não podemos impedir as pessoas de quererem lutar em guerras. Não podemos impedir que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que envelheçamos. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender os nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sintam atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades na vida. Isso simplesmente não é possível. Ficamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque nos deparamos com o que não gostamos. E assim, o momento presente se torna uma câmara de tortura em que sofremos à mercê do futuro ou, reversamente, estamos tão encantados com o momento presente que nos agarramos a ele. Tememos perder o que temos. Então, novamente, permitimos que o futuro nos controle.
Mas, com o nosso total envolvimento em tudo ao nosso redor, passageiro e invernável, muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está sob nosso controle, nossas escolhas, nossas ações e nossas opiniões. Marcos Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugimos dela ou sentimos tristeza ou raiva sobre ela, não passamos de desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia sendo desgostosos ou apegados às nossas circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente, como ele escreveu no 7º livro de suas Meditações, é argumentar que devemos nos concentrar no que temos, não no que falta, mas com cautela, trate o que você não tem como inexistente. No entanto, aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas. A vida nos dá limões repetidamente. Nos perguntamos se não podemos ter um descanso, mas, para Marcos Aurélio, a adversidade e os problemas da vida não são uma desculpa para nos comportarmos como porcos. Ele argumenta que é uma oportunidade para praticar a virtude, ou, em outras palavras, aplicar a filosofia estoica à nossa vida. A arte de viver não se trata de quão incríveis e fortuitas são nossas circunstâncias externas, pois elas são inconstantes, frágeis, volúveis e não nossas. Trata-se de como enfrentamos os acontecimentos que encontramos. É isso que devemos nos importar. Portanto, agarre-se a isso. Dê o seu melhor para viver o hoje. Viva sua vida da melhor maneira que você puder, independentemente de sua situação física, emocional, financeira ou qualquer outra que seja. Procure começar a mudança por algo que está ao seu alcance. Apenas comece. Não olhe para os outros, não olhe para o futuro, não olhe para o passado. Veja o que está diante de você e apenas comece. Espero que você consiga atingir os resultados positivos que você tanto almeja para a sua vida. Lembre-se de que a sua motivação pode até acabar em algum determinado momento, mas persista e seja constante em tudo o que você fizer. Parabéns se você ficou até aqui. Você realmente quer se desenvolver e aprender com os melhores ensinamentos filosóficos. Sempre trabalhamos para trazer o mais alto nível de qualidade e conteúdo para nossos inscritos. Caso deseje, compartilhe com seus amigos este vídeo e deixe um comentário sobre quais temas gostaria de aprender. Farei o possível para encontrar uma resposta para você. Nos vemos nos próximos vídeos.